você! Tudo bem, pessoal? Galera, vamos começar uma nova playlist. Essa playlist vai ser de instrumentações de medidas eletrônicas, tá? Vamos tentar fazer uns 13 vídeos. Acredito que sejam 13 vídeos. Então, vamos falar de todas as funções, quais são, exemplos, diversos temas organizados, direcionados à instrumentação eletroeletrônica, beleza? Então, vou fazer aquele convite de sempre, se inscreve no canal, participe, faça o seu comentário, deixe seu like, né? Importante, pô, deixa o like aí, ajuda o canal e vamos que vamos. Depois a vinheta. Pessoal, vamos lá para a nossa aula. O tema de hoje é instrumentação eletroeletrônica. O tema de hoje é conceitos de instrumentação e sistemas internacionais de unidades. Eu sou o professor Ariomar, mestre em engenharia biomédica, e estamos aí. Vamos lá para a nossa primeira aula? Seguinte, o primeiro passo é conceituar instrumentação. Então, instrumentação é o quê? É uma ciência que desenvolve e aplica técnicas de medição, indicação, registro e controle de processos de fabricação, visando o quê? Uma eficiência da qualidade desses processos. Beleza. Então, a instrumentação torna o quê? Possível colocar a produção em massa sob controle e permitir que se estabeleça, então, limites do processo. Só que a gente tem que diferenciar metrologia de instrumentação. Porque a instrumentação se preocupa com o estudo, desenvolvimento das aplicações. Metrologia é outra coisa. Ela está ligada a quê? A normas, regras e definições de medidas. Nesse nosso mini curso aqui, será instrumentação, beleza? Bom, além disso... Aí, garoto. De vez em quando acontecem essas falhas. Bom... Todo dispositivo usado de maneira direta ou indiretamente para medir ou controlar uma variável, ela é fiscalizada, organizada e referenciada por meio do ISA, tá? É a norma ANSI ISA S5 de 1992. E ela fica exatamente de acordo com esse GIF. Observe esse GIF nessa imagem, né? O instrumento ali atua, realiza-se um processo e esse processo mede, levando para outro instrumento. Ou seja, o termo processo aqui se refere ao contexto industrial, que pode ser um equipamento usado para transformar uma matéria-prima em suas características físicas e químicas. Beleza? Vamos lá para frente. Nesse caso, a instrumentação pode ser o seguinte, relacionado ao corpo humano. Vamos analisar o corpo humano? Quais são os seus sensores? Olhos, enxerga, nariz, que cheira, ouvido, que escuta, pele, que tem sensibilidade, língua, sabor, os pelos também têm sensibilidade. Isso seria como se fosse o sensor do seu corpo. E quais são essas grandezas? Então, usando os olhos para enxergar, né? E tudo isso, todos esses sensores mandam diretamente para uma central, que é chamada de cérebro, que vai analisar e comparar com um padrão relacionado a cada medida que esses sensores realizaram. Dessa forma, esse processo envolve todo esse processo de fazer o quê? Nos casos do ser humano, andar, saltar, trabalhar, amar, ter raiva. Todos esses processos ocorrem de maneira com esses sensores, que são organizados por uma central, que seria o cérebro. Bom, o que gerencia tudo? O processo da ida é gerenciado pelos nossos controles, que eu falei anteriormente, o cérebro. Bom, então você fazendo essa analogia com o seu corpo humano, vamos analisar todo esse processo com as máquinas, tá? No caso, a instrumentação. Então, esse processo funciona como?
uma sequência de atividades para produzir um produto ou um serviço. Por que produto? Porque eu posso utilizar isso para analisar uma automação de uma indústria, eu posso utilizar esses sensores, esse processo todo, para produzir uma matéria-prima ou mesmo um serviço. Por exemplo, você monta uma estação meteorológica no seu bairro justamente para falar para todas as pessoas do seu próprio bairro de como funciona esse processo. Interessante, né? E eles precisam ser monitorados, claro, utilizando instrumentos de medição adequados. Então veja bem, nos processos em geral é necessário controlar, manter constantes as principais variáveis. De fato, quais são as principais variáveis que existem nesse processo? Pressão, nível, vazão, temperatura, condutividade, resistividade, a magnitude, vários processos que ocorrem nessa indústria, ok? E aí vamos para alguns pequenos exemplos aqui. O primeiro exemplo que eu trago é referente à coluna de destilação. Então você tem nessa figura aqui uma coluna de destilação que ela tem a função de separar, ou seja, eu posso separar componentes diferentes como álcool e água. E esse processo de separação ele vai ocorrer de acordo com o quê? Com a coluna que fica fracionada, né, nesse processo de separação. Não necessariamente água e álcool, pode ser óleo diesel, pode ser querosene, entre outros aqui. Tudo tranquilo? Vamos lá para outro exemplo? O segundo exemplo é um forno industrial. Olha aqui, ó. Eu tenho um forno industrial e esse forno industrial vai fazer o quê? Usar para aquecer determinado material a partir da queima de combustível. Mas veja só, se eu quero manter uma temperatura constante, há momentos em que essa chama ela pode diminuir a temperatura ou mesmo aumentar. Então eu tenho que ter um processo de automação que mantenha sempre a mesma temperatura. Então eu vou ter que ter um sensor de temperatura. Além de ter o sensor de temperatura, tem que ter válvulas para poder fazer esse procedimento de aquecimento ou resfriamento do processo desse forno industrial. Nesse processo aqui. Portanto, pessoal, para fazer toda essa situação é necessário ter sensores e também transdutores. Quem são esses caras? Vamos lá. Sensor e transdutor. O transdutor é um dispositivo que vai converter energia de uma forma física para uma energia de outra forma física. Então eu trago aqui alguns exemplos. Observe, ó. Material piezoelétrico. O que é o piezoelétrico? Eu consigo fazer uma análise de pressão? Consigo. Fazer de temperatura? Também. Ou vai ocorrer uma dilatação nesse processo, esse piezoelétrico, que eu consigo analisar como pressão, como vazão ou simplesmente como temperatura. Resistência do chuveiro. A resistência do chuveiro recebe energia elétrica e ele vai converter em efeito Joule, né, o aquecimento de uma água. Motor. O motor ele vai receber energia elétrica, converter em um processo eletromagnético para assim produzir outro movimento, um movimento mecânico. Então o sensor é o dispositivo que converte energia independente da característica física, que faz parte do instrumento de medida e é diretamente afetado por um fenômeno, um corpo ou uma substância, para que a grandeza seja medida. Então, o rotor de uma turbina para medir vazão é um exemplo. O rotor ele vai girar. Então, aquele processo de giro vai ser convertido matematicamente, né, na questão de quantidade de fluido que vai passar por aquele rotor. Pode ter também um tubo de Bourdon, de um nanômetro, né, um nanômetro que eu posso medir a pressão. Uma boia, ela simplesmente, pela altura, eu consigo verificar a quantidade de líquidos que tem naquele processo. Tenho também a questão do transdutor de medição. Ele é um dispositivo que vai fazer o quê? Vai ser utilizado em medições que
fornece uma grandeza de saída, a qual tem relação específica com a grandeza de entrada. O termopar, a gente vai ver bem mais à frente, que ele tem dois condutores, né, dois metais diferentes, que eles vão dilatar de acordo com a temperatura daquele ambiente. Extensor de resistência elétrica, um eletrodo de pH, todo esse processo são transistores de medição. E aí, eu trago aqui para vocês outros conceitos, que é um instrumento de medição pode ser um sistema mecânico, eletromecânico ou eletrônico, que vai integrar o quê? Sensores a transdutores. Ele vai complementar essas duas situações. Ele vai integrar, ou seja, cada dispositivo vai ser um processamento de uma função variável. Então, o instrumento pode conter um mostrador ou um indicador. Aí, detalhe, esse indicador pode ser tanto analógico quanto digital. Agora, observe, só. Analógico está em processo de desuso. Por quê? Porque eu quero uma coisa automatizada, de fácil leitura e rápida leitura. Então, o digital ele me dá essa situação de forma mais rápida. E ele pode evitar o quê? Enviar os dados, né, para um processador central, que pode ser um CLP ou pode ser um computador central. Todos esses instrumentos de medida, eles vão fazer o quê? Eles vão monitorar, controlar esse processo, utilizando a obtenção de informações no estado do processo, geração de alarme e controle de grandeza. Pode ser também usado na análise experimental, nos laboratórios, aferição, verificação, padrão, e também em ambientes cirúrgicos, odontológicos, hospitalares, ou seja, pode utilizar muito e é muito bem utilizado na saúde. Então, eu venho aqui alguns pequenos exemplos para vocês de diversos tipos de instrumentos, como de pressão, temperatura e outro de pressão também. Aqui um conjunto fantástico de temperatura, pressão, de corrente, de tensão, mais um aqui de temperatura. Ou seja, todos esses camaradas aqui podem ser utilizados, são exemplos, pequenos exemplos de instrumentação. Ok? Bom, temos também as classificações. Então vamos classificar alguns sensores aqui de maneira rápida para mais à frente a gente ficar mais centrado, né? Vamos com calma. Classificação. Primeira classificação que eu trago para vocês é sensor autogerador. Ele é passivo. Se ele é passivo, ele não necessita de energia adicional. Um bom exemplo disso aqui é o tubo de Bourdon. O tubo de Bourdon ele parece muito com uma língua de sogra. Então, assim que você, na língua de sogra, quando você assopra, aumenta a pressão ali dentro, ele tende a o quê? A esticar. Então, você vai observar nesses exemplos aqui, ó, como funciona esse processo. Esse GIF aqui é bem ilustrativo, ó. Ele aumenta, consequentemente vai modificar esse ponteiro, a posição do ponteiro, certo? Ele tem basicamente isso aqui. Bom, o outro tipo é se eu falei do passivo, tem que falar do ativo, que seria um sensor modulador. Ele tem necessidade de existir uma energia adicional externa, também chamados de paramétricos. Ou seja, um bom exemplo é o tensômetro de resistência elétrica. O que esse cara faz? Ele pode ser utilizado da seguinte maneira. Este camaradinho aqui, ele tende a esticar. De acordo com o esticamento dele, ele vai ou aumentar a bitola de cada um desses fios ou esticar os fios, aumentando a área ou o comprimento. Com isso, eu consigo modificar a resistência. Lembra da segunda lei de Ohm? Que resistência é exatamente igual à resistividade do material multiplicado pelo comprimento dividido pela área. Ou seja, se eu aumento o comprimento, consequentemente, a resistência também vai aumentar. Se eu aumento a área, eu consigo diminuir essa resistência. Portanto, se eu tenho essa resistência organizada de acordo com o alongamento ou compressão desse pequeno adesivo,
eu posso verificar corrente. Corrente, eu posso, com isso, verificar vários pontos de tensão ou corrente e fazer uma diferenciação do que está acontecendo. Pode ser usado para verificar movimento, movimento, pode ser utilizado para pressão, entre outras coisas mais, ok? Bom, condicionamento de sinal. Olha só, sinal é importante, porque o sensor pode não entregar a faixa de tensão adequada para um processador central ou mostrador. Amplificadores, conversores e filtros são utilizados para condicionar o sinal como necessário. Beleza. Um bom exemplo é um sensor na faixa de tensão de 0 a 3,3 volts. Precisa ser convertido para a faixa de 0 a 5 volts. Ou seja, se eu tenho que meu sensor está nessa faixa de 0 a 3,3 e eu vou receber uma faixa de 0 a 5, eu tenho que utilizar uma mudança desse condicionamento de sinal, tenho que utilizar um outro equipamento para fazer essa conversão completa. E outro momento de conversão seria analógico digital ou digital analógico, que pode existir, inclusive, um atraso ou uma quantização. Então, eu trago aqui um fluxograma bem simples. Aqui, a entrada, corre o processamento digital, passa pelo DAC, vai no condicionamento, atuador, planta. Se tiver ok, sobe para a saída. Caso não esteja, volta para um sensor, faz o condicionamento, vem nesse ADC, faz esse movimento todinho até eu encontrar o resultado que eu acho coerente e necessário. Feito isso, eu finalizo o processo. Beleza. Mas olha só, existe também uma situação de medição generalizada. Olha esse fluxograma. Eu tenho aqui a grandeza a medir, certo? Grandeza a medir. Essa grandeza, ela vai passar por um sistema de medição e me trazer a medida. Perfeito. Simples. Eu tenho um instrumento que vai receber algo a ser medido e ele vai me mostrar qual é o resultado. Então, esse processo de medição, esse SM, ele vai ser o quê? Ele vai ser um transdutor onde pode receber energia auxiliar, sendo passivo ou ativo, passa por um tratamento de sinal, um sinal que vai ser proporcional. Depois de passar por esse sinal, ele trata o sinal tratado, ele vai ter o quê? Um indicador. Esse indicador terá um dado bruto, onde ele vai fazer uma comparação do padrão que existe para assim me trazer a medida que eu necessito. Tudo bem? Bom, eu acho que eu fui um pouco rápido, mas ainda tem bastante slides aqui, bastante coisa a falar nessa aula, tudo bem? Vamos lá. Agora vamos passar para a segunda parte da aula, que é Sistema Internacional de Medida. O que acontece? O Sistema Internacional, que é uso obrigatório no Brasil, traz diversas vantagens. Primeiro, simplificação das equações que descrevem os fenômenos físicos, certo? Ou seja, com um sistema internacional eu consigo uma coerência significativa para tudo que a gente utiliza, tanto na física, quanto na química, até na biologia, né? Principalmente na engenharia. Além disso, eu tenho um entendimento das informações em nível internacional, ou seja, o que eu encontrei de medida aqui no Brasil, eu não preciso fazer uma conversão para outro sistema de unidade na China, Austrália, alguns países que não estão de acordo com o sistema internacional vai ter dificuldade, mas todos aqueles que estão terá um bom resultado. Não preciso ter modificação nenhuma. Outro detalhe é a maturidade técnico-científica. Por quê? Se nós tivéssemos um sistema próprio, nós estaríamos como se fosse uma ilha, né, gente? Distante de todo o resto do mundo. Então, a linguagem matemática, a linguagem de unidades que eu digo pelo sistema internacional, utiliza-se no Brasil, utiliza-se no Paraguai, utiliza-se na Argentina, utiliza-se no México, no Reino Unido, ou seja, é uma coisa com maturidade. O artigo que eu produzo no meu país, ele pode ser bem utilizado por outros, tá? Não estou falando a respeito da língua, não é o inglês.
Pode até ser escrito em português, mas utilizando sistemas internacionais de medida. Bom, com tudo isso ainda ele é homogêneo, por quê? Ele fixa as grandezas em unidades fundamentais. Ou seja, 1 quiloohm é exatamente 1 quiloohm em outros países. 1 metro é exatamente 1 metro. Eu não preciso transformar esse metro em jardas, em milhas ou coisa do tipo. O sistema internacional está bem claro, bem fácil de ser usado. É coerente porque a multiplicação e divisão de duas ou mais grandezas origina em uma outra unidade, certo? Por exemplo, se eu dividir coulomb por segundo, o que eu vou ter? Eu vou ter corrente elétrica em ampere. Coulomb por segundo, eu tenho ampere. Isso é muito interessante. Trabalhar com o sistema internacional é muito bom. Bom, outra situação aqui, ó, é absoluto, porque as unidades fundamentais são inalteráveis. Já vou te mostrar as unidades fundamentais, tá? E o mais importante é decimal, ou seja, eu vou estar com múltiplos e submúltiplos de 10. Isso aí é fantástico, facilita demais todas as contas. Então, fiquei devendo para vocês mostrar essas unidades fundamentais e também essa questão de decimal de múltiplos, tá? Vamos lá, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Mas antes, vamos falar um pouquinho de sistema internacional novamente. Então, o mundo, ó. Você está vendo alguns pontinhos vermelhos aí? Pois é, é fácil ver que aqui eu tenho os Estados Unidos. Se eu não me engano, aqui eu tenho a Índia, algumas ilhas e um pontinho aqui, um paísinho na África. O restante tudo verdinho significa o seguinte: tudo que está em verde aqui, pessoal, utiliza o sistema internacional. Olha como é importante o uso desse sistema internacional. Bom, os países que adotaram estão em verde, como eu disse anteriormente. Apenas 3 das 203 nações não adotaram oficialmente. Tá? Eu tenho aqui aquela Libéria, né? Índia não, desculpe, Índia é essa aqui, ó. Perdão, tá? Eu tenho Myanmar. Eu sinceramente não sei onde fica. Acredito que seja uma dessas ilhas aqui ou essa aqui, não sei. Libéria e Estados Unidos. Os Estados Unidos são os únicos países industrializados do mundo que têm uma aversão ao sistema internacional. Bom, definidas a partir do fenômeno produzidos por constantes fundamentais, que eu vou mostrar já já. Só mais um slide relacionado ao mundo. Observe aqui, ó. Neste gráfico, eu tenho países por data de adoção do sistema métrico. Então, vamos ver aqui nosso país, que está um pouco mais alaranjado. Ele deve ter sido mais ou menos nessa época aqui, ó. Tá? Ou seja, quem está em cor verde ao vermelho mostra um sistema de padrão métrico de 1795 a 1998, certo? Na cor preta, identifica os países que não adotaram. E na cor branca, identifica os países que já utilizavam o sistema métrico no momento em que conquistaram sua independência. Branco aqui, eu observo alguns aqui, né? Nessa região. Aqui, não, aqui é o mar Mediterrâneo, então eu vejo esses aqui. Aqui também. Tudo bem? Vamos para frente? Agora vamos para os fundamentais. São essas medidas fundamentais. Que é, eu tenho que lembrar, desde 1960, o MKS, metro quilograma segundo. Metro quilograma segundo. Ao invés do centímetro grama segundo, que por sua vez teve algumas variações. Visto que o sistema internacional, as unidades são criadas e as definições são modificadas, né, por meio de acordos internacionais entre muitas nações. Então, o que eu tenho aqui? Eu vou ter o A de ampere, relacionado à corrente elétrica. Tenho o K de Kelvin. Tenho o S de segundos, que é relacionado a tempo, que é temperatura, corrente elétrica, tempo, né? Tenho o M de metros, que é relacionado à distância. Quilogramas, relacionado à massa. Candela,
que é relacionado à intensidade luminosa, certo? Tem o mol, que é referente à quantidade de substância, e voltamos ao Kelvin, ou seja, esse sistema internacional, todo esse processo aqui, eu consigo, com esses valores, transformar em outros à frente. Tudo bem? Tranquilo, né? Agora vamos lá para os sistemas que é decimal. Sistema decimal, pô, trago muitos aqui para vocês, mas olha só, eu queria que você centrasse, eu vou até rabiscar aqui, eu queria que você centrasse principalmente nesses aqui, ó, no padrão 0, né, que tem que pensar no padrão 1, quilo, mega, giga, tera, pronto. Para baixo eu vou ter mili, micro, nano, pico. Esses são os mais importantes, no meu entendimento. Tá? Na engenharia, na física, são os mais importantes. Lembrando que quilo eu vou ter 10 ao cubo, mega 10 à sexta, giga 10 à nona e tera 10 elevado a 12. E observe que daqui em diante é tudo feito de 3 em 3, ou seja, multiplicado sempre por 1000. Abaixo, eu tenho dividido por 1000. Milímetro, 10 a menos 3, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. Em seguida, menos 15, menos 18, menos 21. Mas estes são os mais utilizados por todos. Fique ligado nesses aqui, tudo bem? Esses são as medidas que tem que ficar na cabeça. Não tem como não fazer qualquer trabalho de física ou engenharia que você não tenha isso aqui rapidamente na cabeça para pensar ligeiramente, ok? Vamos para frente? Fala um pouquinho de história. História. Controle manual. Operação próxima ao processo. Poucos instrumentos. Dificuldade de gerenciar ocorrências. Isso aqui parece isso, né, pessoal? E é exatamente isso. A pessoa tinha uma fornalha e tinha que aquecer alguma coisa para realizar alguma coisa. Exemplo. Tinha que ter manualmente alguém derrubando o carvão aqui, aquecendo, outro monitorando a temperatura de forma bem manual. Se fosse apagar o fogo, teria que colocar oxigênio, colocar mais carvão. Todo esse processo manual. Esse é o início de tudo, certo? Operação local. Depois disso, a gente começou com operação automática. O que seria operação automática? Controle automático. Seria controle automático? Sim. Operação próxima ao processo? Poucos instrumentos por operador? Dificuldade em gerenciamento de ocorrência? Toda a situação. Primeiro que a gente utilizou aqui, ó, um dos exemplos, é esse aqui, ó, RID pneumático. Tinha um sensor, tinha uma válvula de controle e o controlador. Aqui eu tenho uma coisa bem rústica, ó, de 1734. Onde? Esse procedimento, esse camarada aqui, ó, de acordo com o que ele recebia, a pressão referente ao movimento aqui da queima de carvão, isso aqui teria que fazer esse giro. Ele fazia o giro. À medida que aumentasse essa velocidade, isso aqui ele iria levantar pela movimentação dele. Então eu conseguiria ver é como se fosse um acelerômetro. Aqui eu conseguia ver a velocidade com que ele iria, certo? E o operador tinha que ficar bem próximo, né? Tinha que ficar próximo, colado na situação. Então já não era legal. Bom, mais à frente começou a telemetria. Telemetria, eu já tenho a situação de controle automático e o operador fica longe de onde ocorre o processo. Ainda assim, poucos instrumentos, né? E dificuldade de gerenciar ocorrências. Ou seja, eu tinha um sistema de controle um pouco mais distante da região onde acontecia o processo, mas salas gigantes, né, com todos os procedimentos aqui,
mas ainda assim eu tinha poucos instrumentos, dificuldade de gerenciar todo esse procedimento. Sim, mais à frente, o que aconteceu? Um controle automático. Beleza, agora eu tenho controle automático, operação longe, vários instrumentos por operador e uma simplicidade em gerenciar ocorrências. Olha a diferença, pessoal. Olha a diferença. A pessoa trabalha de casa, pode ser de uma central remota, para organizar tudo à distância. Então, com isso, eu poderia organizar, aqui ó, vários exemplos. Ó. Montar um pequeno programa de simulação para analisar a temperatura, pressão, vazão de um ambiente qualquer. Eu poderia fazer a medicina, uma cirurgia à distância. Eu posso organizar um navio à distância. E também tenho aqui um sistema que eu posso ver pelos gráficos, né? Bom, aí sim surgiu a indústria 4.0. Uma realidade aumentada, uma simulação de processo, indústria por internet, né? Que eu poderia fazer tudo com uma automação por sensores à distância, pela internet. É essa a indústria 4.0. E aqui eu trago um pequeno gráfico para vocês, onde você consegue ver o uso de transmissores no processo de controle que utilizamos. Ó, isso aqui é de 2002, já tem um bom tempo, mas veja só, pressão, temperatura, vazão, nível, condutividade, pH, oxigênio, densidade, outros analíticos multivariáveis e outros. Ou seja, eu posso controlar diversas coisas aqui, 93% da situação. Bom, finalizando, mostrando a grande diferença do pequeno GIF aqui, de indústria 1.0, 2.0, 3.0 e finalmente indústria 4.0. Ok? Pessoal, espero que vocês tenham gostado aí de toda essa aula. Essa é a primeira aula da nossa playlist. Vamos ter ainda mais, se eu não me engano, mais 12 aulas. Um abraço a todos, fiquem com Deus. Lembre-se, hein? Se inscreve no canal, vem participar comigo, faça um comentário, estou aqui à disposição para isso. Grande abraço, tchau!